Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Lógica Elementar do canal Filosofia Christi. Hoje iremos tratar do problema de reconhecer argumentos. Em cada argumento particular, são afirmados uma ou mais premissas e uma ou mais conclusões. Mas é sempre bom notar que nem toda sentença constitui um argumento. Por exemplo, se nós pegarmos qualquer livro ou qualquer jornal, ou um programa de televisão, você vai ter nele certas histórias e certas sentenças e asserções. Mas é obviamente que nesses materiais vão conter poucos argumentos. Ter asserções ou ter sentenças é uma condição necessária para que um discurso expresse um argumento, mas ela não é uma condição suficiente. Essa condição é, obviamente, aquilo que difere os argumentos daquilo que não é um argumento. Então, vamos passar agora para os nossos exemplos. Por exemplo, considere esse primeiro caso. Considere esse primeiro caso. Se os objetos de arte são expressivos, então eles são uma linguagem. Essa sentença ou essa asserção, ela é uma asserção, uma sentença condicional. Você tem aqui duas proposições que compõem a sentença e que a primeira implica a segunda. Mas é evidente que, independentemente do que o enunciado declara, ambas podem ser falsas. Nenhuma premissa aqui foi afirmada ou nenhuma premissa aqui foi declarada. Nenhuma inferência aqui foi feita e nenhuma conclusão foi retirada. Nesse caso, não existe aqui um argumento, apenas uma condicional. Agora considere esse segundo exemplo, esse segundo caso. Porque os objetos de arte são expressivos, eles são uma linguagem. Nesse caso, nós temos um argumento. A proposição objetos de arte são expressivos, ela é afirmada como uma premissa. E a proposição são uma linguagem decorre dessa premissa. E, portanto, ela é enunciada como verdadeira. Nós podemos confundir expressões condicionais com argumentos. Porque, de fato, uma expressão condicional, ela parece um argumento, mas ela não é. Por isso, os dois casos do argumento e da mera expressão condicional não devem ser confundidos. Então, vamos ver mais um terceiro caso que parece ainda mais um argumento do que os casos anteriores. Veja, frutas são bons alimentos, mas veneno é ruim. Portanto, escolham com cuidado. Nós vimos na primeira aula certos indicadores de conclusão e indicadores de premissa que sempre estão presentes quando um argumento está exposto. E nesse caso, temos aqui um indicador de conclusão, o portanto. Mas o que se segue depois da palavra portanto é mais uma ordem do que uma proposição. E como uma ordem não pode ser verdadeira nem falsa, então ela não pode pretender ser verdadeira com base no que é afirmado no trecho anterior. Sempre que na conclusão você tiver, ao invés da sentença, ao invés de uma asserção, você tiver uma ordem, por exemplo, você não terá um argumento. Tanto as premissas quanto as conclusões precisam ser afirmadas em um argumento. E por isso, nesses casos, no primeiro e no terceiro caso que eu mostrei para vocês, não tem argumento. E também é bom notar que, embora um argumento ele possua várias asserções, não é verdade que todas as vezes que você tiver várias asserções, você vai ter um argumento. Para que um argumento esteja exposto, uma dessas proposições, ou seja, uma das proposições do conjunto de proposições que foram afirmadas, precisa decorrer necessariamente de todas as outras. E essa pretensão de afirmar a verdade da conclusão pode aparecer explicitamente ou implicitamente. Então, ela vai ser explícita, por exemplo, quando você tiver indicadores de premissa ou indicadores de conclusão que podem acontecer pela ocorrência de certos indicadores que eu coloquei aí para vocês olharem. Embora na primeira aula eu mostrei uma lista de indicadores, eu estou fazendo isso aqui de novo para que vocês possam ter acesso e revisar. Veja, aqui nós temos indicadores de premissa. Eles podem ser as seguintes palavras: porque,
pois, dado que, visto que, devido a razão é que, admitindo-se que, sabendo-se que, supondo que, já que, afinal, uma vez que, caso. E indicadores de conclusão são, por exemplo, logo, portanto, consequentemente, por isso, por conseguinte, implica que, daí que, segue-se que, infere-se que, conclui-se que, como tal, em suma e assim. É claro que algum argumento pode ser exposto de algum modo que não contenha esses indicadores. E é seu trabalho reformular o argumento para que eles contenham, para que deixe claro. Mas nós já vimos que, nos exemplos que eu dei anteriormente, que a palavra portanto, por exemplo, ela pode introduzir uma ordem ao invés de uma conclusão. E alguns desses indicadores podem ter outras funções. Por exemplo, vamos comparar aqui duas frases. Vamos ver aqui as frases que estão nas opções A e B. Veja. Desde que José se diplomou em medicina, sua renda provável é muito elevada. E compare ela com B. Desde que Henry se diplomou em medicina, houve muitas mudanças nas técnicas médicas. O que há de diferente nessas duas sentenças, né? O primeiro indica um argumento e a palavra desde que, ou desde, indica uma premissa. Já o segundo caso, ele não é um argumento. No segundo caso, a palavra desde que, ou a frase desde que, ela é um indicador temporal. Indo para outros exemplos, as palavras porque e porquanto também podem ter outros usos. Então, vamos comparar aqui os casos da letra C e da letra D. Veja, nenhum sistema pode existir metade matéria e metade antimatéria, porque as duas formas de matéria se aniquilam mutuamente. Agora veja a letra D. A reforma protestante ocorreu porque a Igreja Católica estava corrupta. No primeiro caso, nós temos um argumento. E o termo, a palavra porque, ela vai indicar uma premissa. Ou seja, nós sabemos que as duas formas de matéria se aniquilam mutuamente e disso nós inferimos que nenhum sistema pode existir metade matéria e metade antimatéria. Mas, no segundo trecho, nós não temos um argumento. A asserção de que a Igreja Católica estava corrupta não é oferecida como prova ou oferecida como base ou uma razão para acreditar que a reforma protestante ocorreu. O que está sendo afirmado aqui é uma conexão causal entre o estado de corrupção da Igreja Católica e o ocorrido da reforma protestante. Ambas as proposições são afirmadas e uma conexão é afirmada para mantê-las interligadas. A diferença entre esses argumentos e os não argumentos é principalmente uma diferença de propósito ou interesse. Aqui na letra I eu coloquei um modelo em que um argumento normalmente é exposto. Isso quer dizer que nós estamos interessados em saber a verdade de que e também se P é oferecido como prova de que. E dessa forma, porque P formula um argumento. Mas se nós não estivermos interessados com a verdade, mas sim com uma explicação, então o modelo I porque P não é um argumento, mas sim uma explicação. E claro, nem todos os exemplos são facilmente classificados. Em cada caso particular, o contexto vai ajudar a esclarecer a intenção do escritor ou a intenção do locutor. Se o propósito do locutor ou do expositor for estabelecer a verdade de uma proposição, então ele vai formular um argumento. Bom, agora que nós já explicamos o que é um argumento e como identificar, né? Então, nós podemos agora passar para os diferentes tipos de argumento. Nesse caso, existem dois, que é o argumento dedutivo e o argumento indutivo. Um modo costumeiro de diferenciar esses dois tipos de argumento é dizer que os argumentos dedutivos são argumentos não ampliativos. Ou seja, em um argumento dedutivo,
tudo que está dito na conclusão já foi dito, ainda que implicitamente, nas premissas. Já os argumentos indutivos seriam ampliativos, ou seja, a conclusão diz mais coisas e vai além do que está afirmado nas premissas. Mas claro, colocar as coisas desse modo é um pouco insatisfatório, porque não está muito claro quando é que a conclusão diz só o afirmado nas premissas e quando diz mais do que é afirmado nas premissas. Um modo de melhorar essa explicação é dizer, por exemplo, que a conclusão não diz mais do que está dito nas premissas se a conclusão for uma consequência lógica das premissas, e dessa forma nós estaríamos identificando o argumento dedutivo com o argumento válido. Dito de outra forma, nós estaríamos dizendo que um argumento é dedutivo se e somente se for um argumento válido. Só que ainda existe um sentido mais amplo, de argumento, ainda que seja um argumento inválido e que pode ser chamado de dedutivo, que é a intenção por parte de quem constrói ou apresenta o argumento de que sua conclusão seja uma consequência lógica das premissas. Ou seja, é a pretensão de que a verdade de suas premissas garante a verdade da conclusão. Por exemplo, todos os casos de exemplos que eu mostrei para vocês anteriormente podem ser chamados de argumentos dedutivos, seja em um sentido amplo ou seja em um sentido mais restrito. Por exemplo, considere esses dois casos. Se sou de Aracaju, então sou de Sergipe. Sou de Aracaju, logo sou de Sergipe. Esse é um argumento válido que pode ser considerado dedutivo tanto em um sentido amplo de dedução quanto no sentido estrito. Agora veja a letra B. Se sou de Aracaju, então sou de Sergipe. Sou de Sergipe, logo sou de Aracaju. Esse é um argumento inválido que seria considerado dedutivo somente em um sentido mais amplo da definição de dedução, mas não seria considerado dedução em uma concepção mais restrita do que é dedução. Mas, independentemente de você utilizar o termo dedutivo, seja no sentido amplo, seja no sentido restrito, nem todos os argumentos que nós usamos são dedutivos, ou seja, nem sempre pretendemos que a conclusão do argumento seja uma consequência lógica das premissas. Muitas vezes fazemos raciocínios por analogia. Nós fazemos raciocínios, por exemplo, usando probabilidades, ou seja, nós estabelecemos argumentos em que o que queremos concluir é apenas o que queremos fazer é apenas mostrar uma conclusão altamente provável. Por exemplo, veja esses dois casos. Aqui eu coloquei a indução 1. A premissa: 80% dos entrevistados vão votar no candidato X. Conclusão: logo, 80% de todos os eleitores vão votar em X. Agora veja o segundo caso de indução. Esta vacina funcionou bem em macacos. Esta vacina funcionou bem em porcos. Conclusão: logo, esta vacina vai funcionar bem em seres humanos. Esses dois casos de argumentos são chamados de argumentos indutivos. O primeiro argumento que eu apresentei para vocês pode ser chamado de argumento estatístico. E o segundo argumento pode ser chamado de argumento por analogia. Ou seja, nesses casos, não existe a pretensão de que a conclusão seja verdadeira caso as premissas sejam verdadeiras. Apenas que a conclusão vai ser provavelmente verdadeira ou que nós temos boas razões para acreditar que a conclusão é verdadeira. Mas, como nós veremos ao longo do curso, a lógica contemporânea ela é esmagadoramente dedutiva. Ou seja, nós estamos interessados, ao partir de proposições que sabemos ou supomos serem verdadeiras, nós queremos atingir
conclusões que temos uma garantia de que sejam também verdadeiras. Nesse sentido, o ideal do argumento é uma linha de argumentação dedutiva em que a conclusão não pode ser falsa caso tenhamos partido de premissas verdadeiras. Nós aprenderemos a como fazer longas deduções para demonstrar se um argumento funciona ou que conclusões podemos tirar a partir de sentenças verdadeiras mais à frente quando formos estudar a dedução natural. Voltando para o assunto, muitas vezes na nossa vida do dia a dia, na nossa vida real, nós não temos essa garantia de proposições verdadeiras. Numa boa parte dos casos, nós temos que fazer o melhor com aquilo que nós possuímos. E é aqui nesses casos em que se abre uma oportunidade para que você introduza os argumentos indutivos. Mas ao contrário da lógica dedutiva, a lógica indutiva recebeu menos atenção dos filósofos e, consequentemente, foi menos desenvolvida. Eu não posso negar, obviamente, que existem sim trabalhos em lógica dedutiva. Começou-se primeiramente, aliás, já existia alguma lógica indutiva em Aristóteles, mas que ganhou muita força com o Bacon, depois com o John Stuart Mill, e obviamente algumas outras propostas de lógica indutiva foram propostas, como por exemplo a de Rudolf Carnap. Mas é claro que tem sido muito difícil caracterizar o que é um argumento indutivamente forte, por exemplo. Para citar um caso, quando você diz que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, nós podemos perguntar qual o grau de probabilidade necessário para que o argumento indutivo seja consideravelmente forte. Alguns exemplos paradigmáticos, por exemplo, é que uma probabilidade de 95% é muito alta, enquanto uma probabilidade de 10%, por exemplo, é baixa. Mas onde colocar o limite? Questões como essa dificultam o desenvolvimento da lógica indutiva em comparação com o desenvolvimento da lógica dedutiva, e desde Aristóteles está sendo desenvolvida. A lógica dedutiva tem um superior interesse por parte de matemáticos, de filósofos, porque elas ajudam, por exemplo, no desenvolvimento de inteligências artificiais. Bom, vimos bastante já o que significa dedução e indução. E com isso nós podemos já partir para o nosso terceiro tópico dessa aula, que é a verdade e a validade, que é também o nosso último tópico dessa aula. Bom, uma primeira distinção nós podemos fazer aqui, que é a dizer que verdade e falsidade são somente predicados de proposições, mas não predicados dos argumentos. Para os argumentos são adequados os predicados validade e invalidade. E, obviamente, válido e inválido não são predicados de proposições. Então, recapitulando, verdade e falsidade são para proposições e validade e invalidade são para argumentos. É claro que existe uma conexão entre a validade ou invalidade de um argumento e a verdade ou falsidade de suas premissas e sua conclusão. Mas essa conexão é, claro, bem complexa. Existem alguns argumentos válidos, por exemplo, que contêm apenas proposições verdadeiras. Aqui está um caso. Primeiro argumento aqui. Todas as baleias são mamíferos. Todos os mamíferos têm pulmões. Portanto, todas as baleias têm pulmões. Mas, obviamente, um argumento pode conter exclusivamente proposições falsas e, apesar disso, ser válido. Aqui está o segundo caso. Todas as aranhas têm 6 pernas. Todos os seres de 6 pernas têm asas, portanto, todas as aranhas têm asas. Ou seja, esse argumento é válido porque, se suas premissas forem verdadeiras, sua conclusão também vai ser verdadeira, mesmo que de fato todas elas sejam falsas. Por outro lado, se nós refletirmos sobre esse argumento aqui, por exemplo,
Se Maria conseguir um 10 em lógica, ela ficará orgulhosa do seu trabalho. Maria está orgulhosa do seu trabalho. Logo, Maria conseguiu um 10 em em lógica. Eu coloquei aqui epistemologia sem querer, então me perdoem aí. Substituam a palavra epistemologia por lógica. Mas nós vemos aqui que, embora as premissas e as conclusões possam ser verdadeiras, ou suponhamos que sejam verdadeiras de fato, o raciocínio ainda assim não é válido. É possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, e é possível que todas as premissas sejam verdadeiras e o argumento ainda assim seja inválido. Nós podemos aqui colocar outro caso de argumento inválido. Veja, se Maria conseguir um 10 em lógica, ela ficará orgulhosa do seu trabalho. Maria não conseguiu um 10 em lógica, logo, Maria não está orgulhosa do seu trabalho. Nesse caso, nós temos um argumento inválido, pois as premissas, mesmo se forem verdadeiras, a conclusão não decorre das premissas. Esses exemplos, eles mostram para nós que pode existir argumentos válidos com conclusões falsas. Assim também podem existir argumentos inválidos com conclusões verdadeiras. Ou seja, a verdade ou falsidade de uma conclusão não determina a validade ou invalidade de um argumento. E muito menos a validade ou invalidade de um argumento garante a verdade ou falsidade de suas premissas e de sua conclusão. Existem raciocínios válidos com conclusões falsas, que é assim porque uma de suas premissas também é falsa. Quando um argumento ele é válido e todas as suas premissas são verdadeiras, nós chamamos esse argumento de um argumento sólido. E, obviamente, a conclusão de um argumento sólido é verdadeira. Um raciocínio dedutivo ele não pode estabelecer a verdade de sua conclusão se não for sólido. Determinar a verdade ou falsidade das premissas é uma tarefa que está para além da lógica, porque as premissas podem se referir a simplesmente qualquer assunto. O lógico ele não está interessado na verdade ou falsidade das proposições, mas sim nas relações entre mas sim nas relações que existem entre as proposições. Ou seja, determinar a correção ou incorreção de raciocínios ou de argumentos está inteiramente dentro do domínio da lógica. Ou seja, o lógico está interessado até mesmo naqueles argumentos em que as suas premissas são falsas. A aula vai ficando por aqui. Acho que o que nós falamos sobre esse reconhecimento de argumentos válidos, inválidos, dedutivos, indutivos, é bastante útil para estabelecer algumas distinções no nosso estudo de lógica. Bom, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário sobre o que você acha que deve ter no curso, do que não deveria ter e suas observações em geral. A playlist e a nossa bibliografia que está sendo utilizada para a produção desse curso está na descrição do vídeo. Compartilhe com pessoas que vocês acham que se interessam por lógica e que de fato conhecem que se interessam por lógica. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.